Imagina só, você tá distraído, dirigindo na estrada, cantando com a música do rádio, e de repente você olha no retrovisor e não consegue acreditar no que você tá vendo. Pode até esfregar os olhos, mas era verdade mesmo. Tinha um tanque de guerra acelerando com tudo atrás de você. Imagina, o tanque tava passando por cima de tudo que via pela frente, derrubando postes, destruindo coisas e até tentou destruir uma ponte. E pra sorte de gente como nós aqui no meu canal, que adora essas bizarrices aí desse mundão doido, tudo foi filmado e a gente tem vários vídeos dessa maluquice. Se você já é inscrito aqui do canal, você deve estar achando essa história bem familiar, né? Mas eu posso chamar esse caso de hoje de Killdozer 2.0. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é desse vídeo aqui, que é o segundo vídeo mais popular aqui do canal, com quase 260 mil visualizações. Resumindo, é a história de um homem que se sentiu injustiçado pela elite da pequena cidade que ele morava e arrumou um jeito diferenciado de se vingar da cidade toda. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Mas voltando pro caso de hoje, esse Killdozer 2.0 é bem diferente em alguns aspectos, mas também bem trágico. Vem comigo e confere que eu quero saber no final o que você achou que causou a esse homem fazer essa loucura, roubar um tanque de guerra e destruir metade de uma cidade. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, umas coisas bem bizarras e doidas, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, já deixa seu like, compartilha, comenta, porque ajuda muito, muito a gente aqui no canal. E eu preciso de vocês, beleza? Vamos pro vídeo! Hoje nós vamos lá para Califórnia no ano de 1995, mais precisamente para a cidade de San Diego. E o personagem principal do vídeo de hoje é um homem de 36 anos na época chamado Sean Nelson. Ele nasceu em San Diego e viveu com a sua família durante toda a sua infância no bairro de Claremont, que fica próximo de Los Angeles. Ele era o que a gente pode chamar de uma criança mediana, não se destacava em nada, não tinha nenhum talento especial, seja nos estudos ou no esporte, mas o que ele era bom mesmo era para causar confusão. Vai vendo. Era um adolescente um pouco rebelde. E assim também foi na sua vida escolar. Após se formar no ano de 1978, ele não tinha nenhum desejo e nem grana para entrar na faculdade. Mas ainda assim ele queria algum tipo de estrutura para o seu futuro. Então ele acabou se alistando para o exército. Ele acabou entrando para o batalhão de tanques e foi enviado para servir na base militar na Alemanha Ocidental. Mas para um jovem que tem problema com a autoridade, acho que escolher entrar no exército não foi uma ideia muito genial, né? Então somente 2 anos depois de ter sido enviado para a Alemanha, ele foi dispensado do exército por causa dos inúmeros problemas disciplinares que ele tinha. Depois dessa curta carreira militar, o Sean voltou para Claremont com um rabinho entre as pernas. Mas parece que a vida dele estava finalmente achando um caminho mais normal. Ele se reencontrou com uma antiga amiga da época da escola, chamada Susie Hellman. E para quem não sabe, meu apelido aqui na Nova Zelândia é Susie. Eles começaram a namorar e se casaram em 1984. Eles conseguiram construir uma vida até que bem confortável. Ela trabalhava de secretária num escritório de advocacia bambambam da cidade e ele se tornou encanador. Eles conseguiram comprar uma casa juntos lá em Claremont mesmo e parecia que a vida tava sorrindo pro casal, né? Só que o Sean acabou passando por umas situações entre os anos de 1988 a 92 que desencadearam uma mudança drástica na vida e no comportamento dele. Primeiro foi sua mãe que faleceu. O Sean era muito ligado com a família e ele não conseguiu superar esse baque. Mas 2 anos depois, em 1990, ele acabou sofrendo um acidente horroroso de moto. Ele bateu forte com a cabeça no chão e ainda bem que ele estava usando capacete, mas mesmo assim, ele acabou lesionando gravemente o pescoço e a coluna, tendo que ficar internado no hospital da cidade, por um tempão. E durante a sua estada no hospital, o Sean causou. Tentou se dar alta porque ele não queria ficar mais lá no hospital. Numa outra vez, chegou até a fugir do hospital, mas ele foi impedido pelo segurança do hospital. Ele ficou muito puto com o segurança, pegou e meteu-lhe um socão na cara e os dois tamparam na porrada ali mesmo. Depois dessa, o Sean abriu 2 processos contra o hospital. Em um processo, ele pediu uma indenização de $1.600.000 por negligência, agressão e sequestro. E o outro processo era por negligência médica. Ele acabou perdendo os 2 processos e, para piorar, o juiz ainda mandou ele pagar as despesas com advogados do hospital para fechar toda essa fase ruim que ele estava passando em
1992 ele acabou perdendo o pai. Foi depois disso que o Sean começou a ir ladeira abaixo no mundo das drogas e do álcool. E ele não brincava de usar drogas, não. O cara ia pras coisas pesadas mesmo. E acabou ficando viciado em metanfetamina. A Suzy ainda resistiu por mais 2 anos, mas o Sean tava cada vez mais fora de controle e ela não aguentou e pediu o divórcio dele, em 1994. E depois que a Suzy saiu da vida dele, aí mesmo que o homem ficou mais perdido ainda. Ele começou a ter muitos problemas com seus vizinhos, porque nas bad trips dele lá, ele começava a cortar a grama no meio da madrugada, imagina o susto. Ele recebeu inúmeras visitas da polícia por causa do barulho que ele fazia. A casa dele também estava ficando num estado precário, mas foi aí que ele arrumou uma nova obsessão. Ele se convenceu, sabe-se lá como ou porquê, que tinha ouro e petróleo no quintal da casa dele. Olha só. Ele sempre contava pros vizinhos que ia vender a casa dele por milhões de dólares, porque ele sabia que tinha metais preciosos e petróleo ali. Tava sóbrio o rapaz, né? Mas como ele percebeu que os vizinhos e os amigos não acreditavam no que ele tava falando, além de que ele tava cada vez mais doidão por causa de droga e bebida, ele pensou assim: ah, é? Vocês não acreditam em mim? Então eu vou cavar o meu quintal e vou achar petróleo e ouro pra mostrar pra vocês. E foi isso mesmo que ele fez. O cara começou uma mega operação e já tinha escavado cerca de 10 metros de profundidade. Olha que doido. Ele até comprou equipamentos usados em minas mesmo pra separar e achar o ouro. E os seus amigos falavam que ele tava cada vez mais obcecado. Ele só falava da mina dele, que ele ia achar ouro, que ele ia achar petróleo e ele ia ficar milionário. Eu também queria. Mas era papo de doido mesmo. Mas pra surpresa de ninguém, depois de muitas semanas cavando e procurando ouro, ele ainda não tinha encontrado nada. Nesse período, a polícia foi chamada várias vezes pelos vizinhos por conta do barulho. Isso porque, provavelmente, à base de muita metanfetamina, o Sean costumava fazer as escavações dele à noite, de madrugada, usando aquelas máquinas bem barulhentas, sabe? Imagina pra quem é mãe com filho, Deus me livre. Mas não era só por isso que a polícia era chamada, não. De alguma maneira, mesmo com essa vida louca que ele tava levando, o Sean arrumou uma namorada. E as brigas entre eles eram constantes e barulhentas também. A sua mina improvisada não tava rendendo ouro nenhum. Ele tinha investido tempo e dinheiro nela, além de estar gastando cada vez mais com seus vícios também. Então, no final de 1994, a sua van, com todas as suas ferramentas de encanador, foi roubada e ele ficou sem poder trabalhar. Não demorou muito e ele não tinha mais como pagar as suas contas, a sua luz foi cortada e ele começou a dever no banco porque ele não tinha como pagar as prestações do financiamento da casa. Lá para maio de 95, o Sean recebeu a ordem de despejo. Ao saber dessa notícia, sua namorada resolveu, pular fora e largou ele. Todo esse turbilhão na vida do Sean acabou explodindo no que aconteceu no dia 17 de maio daquele ano. O Sean se viu encurralado, sem saída, sem ter pra onde ir, e tudo na sua vida estava dando errado. Foi aí que ele fez o que ele sempre costumava fazer pra fugir da realidade. Deu um pegão na metanfetamina que ele tinha deixado ali na estantezinha do lado dele, levantou completamente alterado da droga e resolveu sair pra dar uma dirigida e espairecer. Olha o perigo. Ele foi dirigindo meio que sem rumo, até que ele passou por um quartel-general do exército que ficava perto da sua casa. O estacionamento daquele quartel também funcionava como uma espécie de depósito de tanques de guerra, que já tinham sido aposentados e ficavam ali só para exposição mesmo. Ele, sem pensar muito, girou o volante e foi dirigindo em direção à entrada do quartel. À surpresa dele, o portão estava aberto e não tinha nenhum soldado na guarita. Ele tinha chegado bem na hora de troca de turno do quartel. Ele estacionou o carro dele e foi andando entre os tanques sem ninguém perceber. Ele tentou entrar em alguns tanques, só que as escotilhas estavam trancadas com um cadeado. Nisso, ele continuou andando entre os tanques até que ele avistou um tanque M60A3. Esse era o mesmo modelo de tanque que o batalhão dele usava quando ele serviu lá na Alemanha. E eu acho que deve ter batido uma nostalgia nele, né? O Sean achou uma pedra no chão e começou a dar umas pancadas ali no cadeado até quebrar o cadeado. Quando ele subiu no tanque e abriu a escotilha, finalmente um soldado viu ele e começou a gritar e correr na sua direção. Só que o Sean se jogou lá dentro do tanque e, fechou a escotilha. Aí deu ruim. Agora já era. Os soldados sabiam que uma vez que a escotilha fechasse, era praticamente impossível de conseguir tirar ele de lá. Mas aí que a coisa vai ficando boa. Ou ruim, né? Depende do ponto de vista. Se você quer ver o parquinho pegar fogo, a coisa vai ficar muito boa. Isso porque o Sean sabia muito bem como operar aquele tanque e ele fez o procedimento de ligar o tanque para surpresa dele, ligou. O Sean engatou a marcha e o tanque começou a andar em direção à porta de saída, pro desespero dos soldados que estavam todos ali em volta daquele tanque. Os soldados não podiam fazer nada e tiveram que ligar para a polícia. Agora, imagina só essa ligação. Alô?
é da polícia? Então, aqui é do exército e um maluco acabou de roubar um dos nossos tanques de guerra e tá dirigindo pelas ruas da cidade. Imagina só. Era mais ou menos 6:30 da tarde quando os moradores de San Diego viram algo que não se vê todo dia. O Sean, trancafiado dentro daquele blindado, começou o seu dia de fúria. A única notícia boa nisso tudo era que os tanques armazenados naquele quartel não tinham munição nenhuma. Mas a notícia ruim era que ninguém sabia quanto de combustível tinha naquele tanque de guerra. Mas se tivesse com um tanque cheio, ele podia percorrer até 500 quilômetros de distância. E seria quase que impossível fazer ele parar. Afinal, era um tanque criado para passar por cima de tudo, né? Então, o Sean começou a dirigir que nem um doido, derrubando postes, amassando carro e esmagando tudo. Qualquer coisa que cruzasse seu caminho, ele esmagava. Ele entrou na avenida principal e tentou destruir uma ponte, batendo com um tanque ali nos pilares da ponte. Mas, graças a Deus, ele não conseguiu e desistiu. Nessa hora, todas as redes de TV já estavam transmitindo ao vivo aquele maluco andando com um tanque no meio da cidade. E testemunhas depois falaram que parecia que o Sean estava tentando evitar de ferir qualquer pessoa. Então, quando ele via alguém, ele desviava na hora. Seu objetivo era pura e simplesmente destruir coisas físicas e aleatórias. Ele destruiu mais de 40 carros estacionados, dezenas de postes de luz e até mesmo um ponto de ônibus. Olha só que doido. Quando ele estava dirigindo pela avenida, ele foi cercado por diversos carros de polícia e helicópteros. Mas estava óbvio que não tinha nada que eles pudessem fazer. As armas que a polícia tinha não iam fazer nem cosquinha naquele tanque feito pra guerra, pra aguentar tudo, né? E agora as autoridades se viram numa sinuca de bico. Como que eles iam parar aquele homem? Duas ideias chegaram a ser discutidas. Uma era usar um tipo de equipamento usado em guerras para destruir a esteira do tanque e forçar a sua parada. Mas eles não tinham esse equipamento e ia levar, horas para chegar de uma outra base. E até lá o Sean já ia ter feito muito estrago. A outra solução seria usar um outro tanque, mas esse com munição, para parar ele, ou até usar um helicóptero militar e atirar mísseis no tanque. Mas eles acabaram desistindo dessa ideia, porque imagina a cena, né? Um helicóptero atirando mísseis num tanque no meio das ruas de San Diego, com todos os canais transmitindo tudo ao vivo. Não ia rolar, né? Mas pra sorte de todos, eles não iam precisar fazer nada disso, porque o Sean cometeu um erro crucial. Enquanto ele estava dirigindo pela avenida, ele resolveu mudar de pista pra tentar ir na pista lá na contramão. Só que quando ele acertou um muro no canteiro central, uma das esteiras acabou quebrando e o tanque ficou agarrado ali sem conseguir se soltar. Na mesma hora, vários policiais saíram das suas viaturas e foram correndo pra cima do tanque. Um dos policiais era um ex-militar que tinha trabalhado no batalhão de tanques e sabia muito bem como abrir uma escotilha. Mas até ele mesmo sabia que se o Sean tivesse trancado a escotilha por dentro, era praticamente impossível tirar ele de lá. Só que, para surpresa de todos, o Sean tinha esquecido de trancar a escotilha por dentro. E quando o policial conseguiu abrir a escotilha e gritou para ele parar e colocar as mãos pro alto, o Sean começou a acelerar e tentar girar de um lado pro outro o tanque, numa última tentativa de tirar o policial dali e tentar fechar a escotilha de novo. Então, um dos policiais sacou a sua arma e deu um tiro pra dentro do tanque, que acabou acertando o Sean no pescoço. E finalmente aquele show de horror tinha acabado. Os policiais retiraram o Sean ainda vivo de dentro do tanque, prestaram os primeiros socorros e levaram ele pro hospital para tentar salvar a sua vida. Ironicamente, era o mesmo hospital que ele tinha processado antes. Mas, infelizmente, o Sean não resistiu e morreu antes mesmo de ser operado. A destruição que o Sean fez pela cidade toda causou um prejuízo enorme. O exército acabou sendo considerado culpado por negligência e teve que arcar com todos os custos de reparo da cidade. Além de indenizar todos os donos dos carros, dos 40 carros que estavam estacionados, o exército também indenizou os usuários que ficaram sem energia elétrica por causa dos postes derrubados, além também de pagar os custos nos reparos feitos na ponte que o Sean tentou derrubar. Por mais assustador que tenha sido para quem presenciou tudo, parece que é da natureza humana torcer para quem tá tentando fazer besteira, né? Porque depois disso, muita gente achou desnecessário a polícia ter atirado e matado ele. Alguns davam a justificativa que o Sean não feriu ninguém, dava pra ver que ele desviava das pessoas e ele só destruía coisas materiais. Mas os policiais se defenderam falando que não dava pra saber se ele tinha alguma arma dentro do tanque e que ele não tava obedecendo as ordens de parar o tanque. O que vocês acham? Depois desse fiasco, o exército criou novos protocolos para armazenar os equipamentos de guerra. A partir de agora, qualquer veículo de guerra que fique nos pátios pelo país tem que ter os seus cabos de baterias cortados e as baterias são retiradas e destruídas, impossibilitando que alguém invada um desses depósitos e roube o tanque de novo, né? Agora a pergunta que fica é: qual foi o motivo que fez com que o Sean decidisse roubar um tanque e destruir a cidade? Diferentemente do caso do Killdozer, que deixou as fitas cassetes, um gravador
gravações explicando o seu motivo de vingança. Nesse caso, o Sean não deixou nada, nem sequer um bilhete, nem nunca comentou com os amigos a vontade de fazer alguma coisa parecida com isso. Algumas teorias foram levantadas sobre o que pode ter causado esse comportamento nele. A primeira é de que a lesão que ele sofreu na cabeça quando ele teve lá o acidente de moto pode ter sido mais do que os médicos inicialmente pensaram e possa ter causado algum dano cerebral. É comprovado que lesões cerebrais podem causar uma mudança de comportamento. Outra era que o Sean estava desiludido com tudo que tinha dado de errado na vida dele. Ele tinha se divorciado da esposa, sempre brigando com os vizinhos e com a polícia. A sua mina de ouro não deu em nada. Tava falido e ia perder a sua casa. Talvez ele queria se autodeletar de uma maneira que causasse a maior confusão possível. Também pode ter sido o efeito do seu vício em drogas pesadas e alcoolismo que tenham levado ele a surtar e fazer o que ele fez. Ou tem também a possibilidade que ele guardava mágoa do exército e queria se vingar também deles. Ou também uma combinação disso tudo aí, né? Nós nunca saberemos o que passava na cabeça daquele homem conturbado. O fato do Sean ter evitado os civis e só mirado em destruir seus alvos físicos tem similaridades com o caso do Killdozer, que também causou uma enorme destruição na cidade sem ferir ninguém. E as únicas vítimas fatais foram eles próprios. Mas e você? O que você acha que levou esse homem a cometer essa loucura? Eu acredito que é uma combinação de situações ruins que aconteceram na sua vida e que ele não conseguia superar. Mas pra mim o fator principal foi o seu vício em metanfetamina. Isso potencializou todos os outros problemas e empurrou ele, ladeira abaixo. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje, assim, bem parecido com o Killdozer. Já deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e manda aí pra todo mundo que gosta dessas doideiras também, porque ajuda a gente. E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!